Você que mora em prédio, condomínio, você que pensa em morar em condomínio ou já morou, presta atenção nessa história. A gente sabe que muitas vezes o síndico dá problema. Eu, graças a Deus, morava num prédio aqui, os síndicos foram incríveis, maravilhosos, tudo certinho, os caras transformaram o lugar num lugar maravilhoso. Quando o síndico é ponta firme, legal, bacana, você fica até despreocupado. Show de bola. O problema é que tem síndico que apresenta problema. Às vezes não pagou a conta, tal, não sei o que, já teve caso. E aí que surgiram com força aquelas empresas que administram os condomínios. Você viu que isso cresceu muito, que é o síndico terceirizado. Ao invés de você conversar com o síndico do seu próprio prédio, você tem uma pessoa da empresa que é a responsável por fazer essa interface, por fazer essa comunicação com o condomínio. Mas é uma empresa terceirizada. Só que essas empresas pegam vários condomínios. E agora, aqui em São Paulo, vários condomínios estão acusando esta empresa, este empresário, de sumir com mais de 20 milhões de reais. Então, para um pouquinho e presta atenção nessa história. A reportagem já está pronta, nós vamos colocar no ar. Nós temos, a partir de agora, novas informações sobre o caso da empresa que administra condomínios em São Paulo e é suspeita de desviar dinheiro das contas. Nós conseguimos uma imagem que chegou agora para a gente, é um caminhão de mudança levando a mudança do dono dessa empresa às pressas. Quem é o dono da empresa? João é o nome dele. Segundo os moradores desses condomínios, o rombo nos cofres, somando os condomínios, pode chegar ou pode passar de 20 milhões de reais. São dezenas de condomínios que teriam sido lesados. Nós fomos até a sede da empresa e olha o que nós descobrimos lá. Você vai ver na reportagem Balança. Portaria, limpeza, câmeras de segurança, energia das áreas comuns, manutenção. Quem mora em prédio sabe o trabalho para gerenciar tudo isso. E talvez não se dê conta do quanto a rotina de cada um depende desses cuidados. Agora, e se tudo isso desaparecesse? Imagine um belo dia, a conta do condomínio estar zerada. Veja como um trabalho de rotina se tornou caso de polícia. Normalmente, algum erro de administração pode ocorrer, alguma falha de gestão. Mas nesse caso, nós temos indícios muito fortes, muito sólidos com relação à possível prática de fraude e estelionato ou apropriação indébita. Esse tipo de crime a gente vai apurar com relação a mais informações que nós vamos obtendo. São mais de 40 condomínios, a maioria deles na zona sul de São Paulo. Eles eram administrados pela Forte House, empresa de João Carlos Caporiti Prudente da Silva. Em alguns dos prédios, o relacionamento era antigo, mais de 10 anos. Pelo que a gente tem apurado, esse administrador de condomínios, o seu João, valendo-se da confiança que tinha dos síndicos e dos edifícios que ele administrava há muitos anos, ele aproveitou-se e foi realizando saques, desvios, de forma que causou esse baita prejuízo que estima-se aí algo em torno, pode chegar a mais de 20 milhões de reais. A Ana é síndica de um dos condomínios administrados pelo suspeito. Quando a conta de água começou a chegar com juros, a síndica ligou para a administradora. Quando eu liguei na administradora, a moça que me atendeu, que era do financeiro, disse que tinha tido um problema no banco. Mas isso já me acendeu um alerta, isso em setembro do ano passado. Quando foi em outubro, aconteceu de novo, eu liguei de novo, me falaram que o problema era no sistema deles e que tinha acontecido com todos os prédios. Os síndicos começaram a perceber discrepâncias nas contas bancárias dos condomínios. E então ligaram para a administradora do João, que fica aqui neste prédio comercial, também na zona sul da capital paulista. Foram várias reuniões, assembleias, atas. João prometeu que devolveria os valores às contas. A justificativa, ele disse
que, em alguns momentos, precisou investir o dinheiro porque renderia melhor. Para outros síndicos, disse que precisou retirar o valor para pagar a conta de outros condomínios. Uma bagunça. Até que ele prometeu que devolveria todo o dinheiro, centavo por centavo. Mas, algum tempo antes da data que ele disse que devolveria tudo, o escritório que fica aqui em cima foi fechado. Ele limpou tudo, os funcionários foram embora. Nós tentamos entrar em contato aqui, mas os funcionários do prédio comercial nos disseram que há pelo menos 2 semanas ninguém aparece aqui no escritório. Ele enviou essas caixas para os prédios administrados. Ele mandou essas caixas com um áudio e com uma cartinha pedindo desculpas por ter investido nosso dinheiro em aplicações erradas. Porém, eu não acredito que ele pegou o saldo, né, do fundo de reserva de todos os condomínios e fez uma única aplicação e perdeu esse dinheiro. Tomei decisões erradas, investi em financeiras erradas, não deu o retorno que deveria dar, deu prejuízo. Essa imagem de segurança mostra o caminhão de mudança do dono da empresa. Ele se mudou sem ninguém perceber. O caminhão é pequeno, mas antes de sair de vez da cidade, ele resolveu passar no banco e ainda limpou as contas que tinha acesso. O gerente falou que realmente a gente não tinha outra conta, que o condomínio não tinha aplicação nenhuma, que já fazia muito tempo que a gente estava trabalhando no vermelho e que as contas não estavam caindo por falta de saldo. Como você sabe, a fiscalização de condomínios cabe a todos, toda a comunidade, aos moradores, ao síndico também, uma grande responsabilidade, mas a responsabilidade é de todos. Então, caberá a todos encontrar uma solução para esse problema. Muitos condomínios aí sem dinheiro em caixa, inclusive para pagar contas de água, por exemplo. Mais de 2.000 pessoas prejudicadas. Moradores que pagaram todos os meses o condomínio ficaram no prejuízo por um homem que não é encontrado. Ele se lamenta do ocorrido, das atitudes que ele tomou em relação aos investimentos, ao que ele fez com o dinheiro, mas não houve fraude, não houve desvio, nunca, ele não desviou, ele não fraudou ninguém, né? Na verdade, ele fez algum investimento ali que não era para ter feito, ele usufruía ali do dinheiro dos condomínios e ele se perdeu na administração. Quem está na pior por conta de João não acredita na versão dele. Da forma que foi descoberto, né, quase todos ao mesmo tempo, se fosse algo, talvez um problema de gestão, seria bem comum as pessoas irem percebendo aos poucos essas dificuldades de gestão da administradora. Mas como mais de 40 condomínios acabaram descobrindo isso num curto espaço de tempo, isso nos leva a crer que esse golpe tenha sido premeditado, sim. O caso é de polícia mesmo. João não se apresentou ainda e é investigado por apropriação indébita. Estamos reunindo documentos, provas robustas, e nossa intenção é pedir a prisão preventiva dele, porque esse caso já ganha contornos de crime premeditado. Não parece algo que tenha sido um simples problema de gestão. Está com toda a cara de um crime premeditado, de um golpe muito bem elaborado e feito ao longo do tempo, preparado ao longo do tempo para pegar todos de surpresa. E não cabe ao administrador usar o dinheiro para fazer aplicações pessoais próprias. O dinheiro não é dele, ele tem que usar o dinheiro de cada condomínio para pagar as contas de cada condomínio. Hein, ô Lombardi, senão vai... Parece o William Bigode com o Scarpa lá, agora tem que fazer o quê? Tem que orar. Ou parece a estudante de medicina. A estudante de medicina também, a mesma coisa. Pegou o dinheirinho lá, vou aplicar aqui, vou aplicar lá, depois... Ela não fez nada de errado, ela só fez aplicações equivocadas. Ué, com o meu dinheiro? Com o teu dinheiro? Teria para apurar. Essa última pessoa que conversou aqui na reportagem, ela tem razão. Porque são 20 milhões de reais. É isso. Não são 2 mil reais, 5 mil reais. Agora, Lombito, vamos falar para o pessoal em casa. Uma dica importante, se você mora em condomínio, na próxima reunião de condomínio, de vez em quando sai uns bafafá, né? Chama o pessoal e fala assim, ó, seguinte, se tem síndico ou se tem empresa terceirizada, independente, pega o conselho, monta um conselho, e aí é o seguinte, cada um vai olhar uma conta. Para se tiver algum problema, é um mês só que vocês vão sofrer. Então, por exemplo, Lombardi, você cuida da conta de água, eu cuido da conta de luz.
o Marcião vai cuidar dos impostos. Acabou o mês, eu entro no site, coloco lá o número da matrícula e entro, tá pago. Ok, gente, bota no grupo lá do WhatsApp. Acabo de consultar o impostos pagos. Água, tá paga, tá paga. Luz, tá paga, tá paga. Cada um vai checar uma área. Opa, gente, não pagaram o imposto esse mês. Administradora, cadê? Ou síndico, cadê? Não pagou por quê? Não, tá atrasado. Resolve na hora. Então, cabe aos moradores se unirem e ficar esperto, monitorando, fiscalizando para não cair numa situação dessa. Durante vários anos. Você foi do conselho, você tem pinta. Recebia todas as contas. Não, até não isso. Você sabe que eu não sou bom em matemática, mas eu recebia todas as contas e aí, inclusive, vinha lá a relação dos inadimplentes. Que é uma grana alta. Tem cara que não. Tem um cara que ficou sem pagar lá, uns 15 anos, perdeu o apartamento. É isso. Ficou 15 anos sem pagar condomínio.